Querido Deus, Pai de infinita graça, amor e misericórdia, obrigado por mais uma noite. Cada uma delas é uma manifestação da Tua graça e do Teu amor, uma oportunidade de louvar e glorificar o Teu santo nome. Cada reunião que promovemos nesse lugar que o Senhor separou para nós é motivo de gratidão. Não fosse o Senhor a nos sustentar, não fosse o Senhor a nos guardar, há muito já teríamos caído e sucumbido. Mas, Pai, aqui estamos, reunidos no doce nome de Jesus, clamando pela presença e a visitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, Tu que olhas, Tu que sondas os nossos corações, nos conhece como ninguém nos conhece, uma vez mais, vem nos alcançar, uma vez mais, vem tratar as nossas emoções, uma vez mais, vem nos encher da doce presença do Teu Espírito, em gratidão, exaltando e glorificando o Teu santo e maravilhoso nome, é que nós oramos, agradecidos. Amém. Aleluia, igreja. Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Nós estamos numa série de mensagens, Uma Vida Abençoada, baseada no livro do Robert Morris. Ainda temos alguns exemplares na bookstore. É um livrinho fácil, pequeno, deve ter umas 150 páginas. Isso aqui é para um café da tarde. Então, te convido a adquirir esse ou qualquer outro livro para complementar o teu conhecimento. A leitura da Bíblia é a principal que eu estimulo na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus ainda inspira homens e mulheres a comporem obras que muitas vezes são usadas para tratar as nossas áreas, tratarem áreas da nossa vida, as quais nós necessitamos. E essa série de mensagens não é uma série fácil de ministrar. Compor uma obra dessa aqui, eu fico imaginando a dimensão da responsabilidade de um autor para falar de um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo que gera tanta rejeição e tanta dificuldade. Mas eu não poderia deixar de perguntar: quantos querem viver uma vida abençoada? Vou te dar mais uma oportunidade, porque você não levantou a mão, você está dormindo. O anjo não pegou, ele vai pegar a sua resposta. Quantos querem uma vida abençoada? Muito bem. Você levanta mais alto, o anjo pega mais rápido, viu? É isso, Pablini, pega com as duas. Mas eu quero te dar uma revelação, eu quero trazer para você algo da palavra de Deus para a sua vida. Porque sim, eu e você desejamos viver uma vida abençoada, desejamos ser abençoados. É que a gente não discerne, a gente se confunde. As perspectivas de comparação que nós usamos, elas são muitas vezes equivocadas. A referência que nós temos para a vida abençoada pode estar errada no nosso olhar. Eu posso entender, e isso é comum, não é difícil, que a tradução de uma vida abençoada é alguém que tem prosperidade. Talvez você tenha pensado assim: eu quero uma vida abençoada, e então eu quero a minha casa própria, eu quero carro, eu quero um emprego com um bom salário. É um link que facilmente nós fazemos. Mas nós precisamos entender que na perspectiva do olhar de Deus, que te conhece intimamente, ninguém te conhece melhor do que Deus, e de alguém que quer constituir na sua vida paternidade. A ausência de paternidade é uma das áreas
mais comuns, problemas na área de paternidade, são as áreas mais comuns das necessidades emocionais da sociedade atual. Então Deus que se propõe, que te possibilita chegar a Ele e reconhecê-lo como Pai, não quer te abençoar. Não, Deus não quer te abençoar. Deus já tem te abençoado, mas não nessa referência da sociedade, riquezas, prosperidade. Tem muita gente rica, próspera, que vive em abastança, que vive com tranquilidade, não tem problemas, não necessariamente vivem uma vida abençoada. É sobre isso, é sobre entender que Deus tem para os seus filhos já liberado grandes bênçãos. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 3, e a primeira parte do versículo 4 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está passando aí atrás, né? Que vai nos abençoar. É isso? Não, eu não sou bom de português, mas aí está dizendo que nos abençoou com algumas bênçãos aleatórias, ocasionais. É isso? Não, com todas as bênçãos, dinheiro, prosperidade, casa, finanças. Também é isso que está dizendo? Não, com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nessa terra, aqui, nessa vida passageira, 80, 90 anos. É esse o lugar exclusivo de bênçãos que eu e você queremos desfrutar? Não, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque eu e você merecemos, porque eu e você somos os dindinhos de Deus, a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Não, essas bênçãos estão estabelecidas em quem, igreja? Em Cristo. Opa! Então, tudo tem a ver com Ele, tudo é por Ele, e todos os méritos são dele. Por isso que a sua identidade espiritual determinará se você terá ou não uma vida abençoada. A sua, vou repetir para gravar no seu coração, a sua identidade espiritual, ou seja, aquilo que você determinou no seu coração, porque tem a ver com o coração, de entregar a sua vida a Jesus, de nele, por ele e somente nele se conectar com Deus, determinará se você terá ou não uma vida abençoada. Agora, é claro, não vamos agir leviana e hipocritamente. É bom ser próspero, é bom ter dinheiro, é bom ter bênçãos que se traduzem em questões materiais. É óbvio, entre uma vida de aperto, dificuldade e uma vida de tranquilidade, obviamente eu prefiro uma vida de tranquilidade financeira. O que eu não posso imaginar é que a bênção só está fluindo na vida de quem tem bens materiais. Isso não é uma verdade. Você é abençoado por Deus e ninguém muda isso. Muito bem, nós falamos na primeira ministração que é tudo sobre o coração. Tudo tem a ver com o nosso coração. Tesouro, valor, aquilo que eu e você damos valor. Onde está o tesouro, está o coração. Então, na verdade, tudo tem a ver no que se refere a todo condicionamento
todo impulsionamento e toda decisão que eu e você tomamos tem a ver com o nosso coração. Porque a Bíblia fala: onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Na segunda ministração, que foi domingo passado, foi sobre uma prova que eu e você, que já entendemos os princípios de Deus, que já entendemos que Deus estabelece princípios, e que estar debaixo de princípios condiciona vivermos as consequências do alinhamento a esse princípio. O contrário da mesma forma, quando eu estou fora do princípio, eu estou fora das bênçãos, das consequências que Deus estabeleceu para a obediência. Por isso que é uma prova ser obediente ao Senhor. É uma prova ser obediente ao Senhor quando Ele fala: você, todos nós, devemos trazer à casa do Senhor os nossos dízimos, 10% daquilo que recebemos, 10% da nossa receita, daquilo que percebemos, devemos consagrar ao Senhor. Isso é uma prova, isso é desafiador, e hoje não vai facilitar para nós. Hoje a palavra de Deus vai acrescentar no seu ensino para justamente nos levar ao entendimento perfeito, completo, do que Deus quer do nosso posicionamento e quais as consequências que virão a partir desse condicionamento. Hoje falaremos o princípio do primeiro. Parece redundante, né? Mas princípio aqui é de ordem, né? Princípio aqui é de eleição de valor. Princípio do primeiro. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o quê? Seus interesses, suas vontades, suas ambições. O que está dizendo a palavra? Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Consequência: e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que quer dizer essas coisas? Dê a amplitude que você puder pensar. Pega os seus sonhos, pega os seus planos, projetos pessoais, pega a sua vida e toda a dedicação que você tem nesse momento, porque quando a gente fala de sonhos e projetos, pode estar remetendo a questões que você ainda está pensando lá para o futuro. Não, pega agora, pega a sua realidade agora, porque é agora que você está lutando, é agora que você está matando um leão por dia. Talvez tenha gente aqui que já está pensando na segunda-feira, no dia de amanhã. Amanhã é dia 5, é isso? 4. E aí você tem folha de pagamento, você tem tributos, você que é comerciante, você que é microempresário, empreendedor, e a tua cabeça já está aí soltando faísca, porque você está preocupado. Gente, finanças é uma das áreas da nossa maior fragilidade. Desarranjos financeiros, desconexões financeiras, têm a capacidade de promover a ruptura, inclusive de relacionamentos. Tem relacionamentos que não suportam o descontrole financeiro. O nosso casamento, eu e minha esposa experimentamos um perrengue financeiro gigantesco. Tinha tudo, e ela tinha, inclusive, emocionalmente, porque fui eu que provoquei, ela tinha emocionalmente até justificativas para não aceitar, porque as privações fui eu que trouxe para o ambiente da minha casa. Pela graça e misericórdia do Senhor, aquele momento sedimentou o nosso relacionamento. Mas você sabe o que eu estou dizendo. É difícil viver em paz nas dificuldades
financeiras. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, olha, não sei o que você está vivendo. Na verdade, Deus sabe. Eu é que não sei. Seus sonhos, suas lutas, suas batalhas, tudo isso que você está empenhando, emoções, esforço e determinação, está na frente. Os valores estão invertidos. Você está muito focado e determinado em buscar satisfação pessoal, solução de problemas ou prosperidade. Que Deus está falando que sempre na vida haverá uma classificação. Na vida sempre tem uma classificação de valores. Em algum momento da sua vida, e pode ser isso inclusive agora, você está vivendo por classificação de valores. Tem gente que não está aqui sentado porque estabeleceu um valor maior para um outro momento, para um outro lugar. O que a palavra de Deus está dizendo é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa bem específica e bem definitiva para você. Primeiro, sempre deverá ser Deus. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer experimentar o que é uma vida abençoada? Deus tem que ser primeiro na sua vida. Deus tem que ir para o primeiro ponto, para o primeiro lugar. E muitas vezes, na verdade eu posso afirmar, até baseado na minha própria experiência, a maioria das vezes, nós estamos na classificação da vida, colocando Deus em posições bem distantes do primeiro lugar. Por isso que sofremos, por isso que não experimentamos, como consequência de princípio, nós não experimentamos as consequências daquele princípio. Ora, eu levantei minha mãozinha aqui, eu quero ter uma vida abençoada, mas Deus para mim está lá na 5ª, 6ª, 10ª posição. E aí Deus olha para mim, esse cara é ousado, esse cara é ousado, ele quer algo de mim, mas na vida dele, eu estou lá na rabeira, como diz o matuto, eu estou lá no final da fila. Olha, não está vendo o que eu já estabeleci como princípio? Porque se tem uma coisa que Deus não faz, ou tem coisa que Deus não faz, sim, tem coisa que Deus não faz. Deus não viola os seus princípios, Deus não muda, Deus não vai contra a sua palavra. Então, se Ele estabeleceu um princípio bíblico fundamentado na sua palavra, ou seja, fundamentado nele mesmo, Ele não vai mudar. E quando Ele diz: você tem que me colocar como prioridade na sua vida, aí você vai experimentar o que é uma vida abençoada. Então não queira que seja conforme o teu modelo. Acho que a nossa grande insanidade é querer que as coisas aconteçam e sejam personalizadas. Nós vivemos numa geração de personalização, tudo é personalizado hoje. Tudo que você vai comprar, você pode personalizar. Mas uma vida abençoada você não personaliza. Ela já é personalizada no sentido que Deus te elegeu em Cristo, te conhece, mas os princípios são do Senhor. Sou eu que me amoldo, sou eu que renuncio às minhas vontades e me coloco debaixo dos princípios do Senhor. Portanto, uma pergunta interessante: quem é primeiro na sua vida? Quem é o primeiro na sua vida? Se a sua vida fosse uma festa de aniversário, e tem lá o bolo para ser cortado,
o primeiro pedaço do bolo de aniversário da sua vida, você vai dar para quem? De manhã o ministro Flávio falou para minha esposa, compreensível, né? Homem casado, hoje, dependendo da situação dele, ele tem mais sabedoria do que coragem, né? Eu vivo essa fase, já tive coragem, hoje eu tenho procurado no meu relacionamento ter sabedoria. Mas é uma analogia simplória, mas tem uma propriedade de nos levar a analisar quem é o primeiro na minha vida. Na cadeia de valores das nossas vidas, quem vem primeiro? Tem gente que é o time do coração, né? Tem gente que tem um fanatismo, e aí tem um monte de possibilidades. Quando na palavra está nos dizendo, olha, Deus está falando, eu sou um Deus que não aceita o segundo lugar. Deus fala para nós nessa noite, não me coloque no segundo lugar da sua vida. Nós vamos ver que isso nem é possível. Diante da perspectiva de quem é Deus, isso não é possível. Eu posso fazer isso na minha vida, mas nada do que eu faço na minha vida muda do que quem Deus é. Se Deus vem primeiro na sua vida, tudo fica em ordem. Se você obedece a palavra que diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você organiza a sua vida. Porque Deus está dizendo, olha, já que nós temos que viver uma vida de classificação de valores, de coisas, em primeiro lugar, é assim que nós fazemos, para ter uma vida organizada, próspera ou produtiva, você elege prioridades. Olha, em primeiro lugar então, esse cenário, depois esse, depois esse, depois esse. Isso é uma forma de organizar a nossa vida. E Deus está dizendo, olha, esse princípio é meu, ele é meu, e ele é sábio, e ele é bom. Então você quer ter uma vida organizada, por eleição de valores, lá no primeiro tem que estar o reino de Deus. Aí você organiza a sua vida. Fazendo isso, todos os demais assuntos, todos os demais cenários vão estar organizados. E o contrário da mesma forma. Se eu e você não colocamos Deus como primeiro na nossa vida, nós saímos do princípio, e o princípio de organização, de ordem, que nos levaria a uma vida verdadeiramente abençoada, é corrompido. Ele fica abaixo do padrão. Por isso que muitos sofrem. Se Deus não vem primeiro na sua vida, tudo está fora de ordem. Mas vamos caminhar na palavra. O princípio do primogênito. Deus é um Deus que chama os seus filhos para o entendimento. Num relacionamento comigo, traga o que tem de melhor, seja o melhor, ofereça o melhor. Disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O Senhor está dizendo: o primeiro me pertence. O primeiro filho, o primogênito, me pertence. E não somente entre os filhos, entre os animais também. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Aqui não tem uma condicionante, aqui não tem uma variável. A palavra está dizendo, o Senhor está ensinando a Israel, pertence ao Senhor. O primeiro pertence ao Senhor. Isso quer dizer o quê? De uma forma clara e objetiva: não é seu, não te pertence, pertencem ao Senhor. Mas olha que interessante: resgatem com um cordeiro toda primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço.
resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Deus está dizendo: o primeiro é meu, inclusive do jumentinho. Mas se você não quiser resgatar, falando do jumentinho, quebra o pescoço. E os filhos que pertencem ao Senhor, você os resgata também com um cordeiro. O primogênito dos jumentinhos devem ser resgatados pelo sacrifício de um cordeiro. Isso é importante. E se ele não for resgatado, ele não vai servir para nada, porque a lei dizia: olha, você não quer resgatar? Você não quer gastar um cordeiro por um jumento? Então você quebra o pescoço dele. Isso deve ser aplicado também às nossas finanças, aos primeiros 10%. E ele diz: se você não trouxer para mim, você vai perdê-los. Eles vão sair da sua conta. Isso é muito potente, porque é uma sequência. Se você está entendendo, está nos acompanhando, domingo passado nós falamos: olha, dizimar é um teste, ser fiel em dízimos é uma prova. Por quê? Porque te leva a entender que 100% pertence ao Senhor, mas que o Senhor nos dá a oportunidade de louvá-lo e glorificá-lo com 10% de tudo que vem às nossas mãos. Isso não é fácil, particularmente para quem vive nas perspectivas de orçamentos apertados. Mas nós entendemos que se pertence ao Senhor, tudo é dele, é ele que vai suprir. Olha, no versículo que nós lemos, que diz que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas. Então entenda, se você entregar primeiro para o Senhor está dizendo: eu vou acrescentar todas as coisas na sua vida. É necessário ter fé para dar o primeiro. Quando o Senhor fala: olha, a primeira cria que nascer me pertence, o Senhor não está dizendo: olha, quando nascer 8, 9, 10, você vai lá e pega a primeira que nasceu e traz para mim. O Senhor está falando: olha, nasceu, é a primeira, ela me pertence. Você não sabe se vai nascer outras crias. É um desafio de fé. Por isso que é um desafio de fé. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Por isso que é difícil ensinar a igreja a fidelidade na área financeira. Porque eu, como você talvez, já bloqueei o meu coração um dia, já blindei o meu coração para a obediência desse princípio, e eu colhi as consequências, porque eu achava que não ia sobrar, que não ia dar, que não conseguiria honrar os meus compromissos. Deus está sempre exigindo de nós atitudes de fé. Quando o Senhor ensinou: olha, a primeira cria me pertence, o primeiro filho me pertence, até o primeiro jumentinho me pertence, mas tanto o filho como o jumentinho você pode resgatá-lo com a oferta de um cordeiro. O que Deus está ensinando? A primeira porção tem a redenção, que torna a porção redentora. Quando você dá primeiro para Deus, o resto é resgatado. Você não gosta de perder as coisas, você não gosta de ter prejuízos, você não gosta de viver tendo sobressaltos, viver assustado porque coisas inesperadas acontecem. Geladeira queima, sim, geladeira queima. Carro quebra, sim, carro quebra. Quebra até para os filhos fiéis, para os filhos alinhados. Mas lá em Malaquias, o Senhor diz que para os obedientes
para aqueles que andam em obediência aos princípios que Ele estabeleceu, Ele não permite que o devorador nos alcance, Ele impede que a praga nos alcance, Ele impede que nós sejamos alcançados por aqueles que vêm roubar e subtrair a nossa bênção. Às vezes, como eu já fiz, você, quando recebe a sua receita, a sua renda, a primeira coisa que você lembra é do seu cartão de crédito. Primeira coisa, deixa eu separar aqui a fatura do cartão de crédito. Inclusive nós oramos de manhã, repreendendo todo espírito de Shopee na vida das mulheres, né? Todo espírito da Shein, né? Que tem atribulado a vida das mulheres, né? Repreendemos, né? Todo estouro de cartão de limite, né? Na vida de todos, né? Mas nós às vezes elegemos como objeto do nosso primeiro destino das nossas finanças o cartão de crédito, o banco. Essas instituições, eu não estou aqui pregando para você não honrar seus compromissos, hein? Não deturpe a minha palavra. O que eu quero dizer é que a palavra está dizendo que primeiro é para o Senhor, para que você tenha a bênção para o restante, porque o banco não vai te abençoar. O Visa, o Mastercard, o Nubank, Diners, sei lá, as bandeiras que existem hoje são tantas, não vai te abençoar. É importante você honrar os seus compromissos, mas entre eleger como prioridade, que é o que nós estamos aprendendo aqui, escolher o que vem em primeiro lugar vem quem? O Senhor. O Senhor. Isso é fácil? Não, não é. Por que não é fácil? Porque eu e você lutamos com algo que grita no nosso interior, chamado racionalidade, humanidade. Eu e você somos sempre confrontados com a percepção da nossa humanidade. Você pega a sua receita, chegou o seu salário, você olha a coluna das suas despesas, a sua racionalidade, a nossa humanidade nos diz: esse mês apertou. Quem já disse aqui, esse mês eu estou apertado? Quem nunca disse, esse mês eu estou apertado? Depois você vem falar comigo, eu quero pegar um pouco da unção da sua vida. Quem nunca disse, esse mês eu estou apertado, né? E olha, não independe de quanto você recebe. Eu conheço gente que ganha muito bem e diz: olha, esse mês eu estou apertado. É proporcional. Por quê? Porque é princípio. O princípio não está condicionado. Então, não se esqueça, Deus é um Deus das primeiras coisas. Deus não aceita o segundo lugar, o terceiro lugar. Alinha o teu coração, porque nós servimos a um Deus fiel. Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele já liberou sobre minha vida, sobre a vida daqueles que têm a identidade espiritual em Cristo, nos lugares celestiais, toda sorte de bênção. E nós, ao invés de olharmos para os lugares celestiais, que Deus já liberou toda sorte de bênção, a gente fica igual a galinha, olhando para os cisquinhos da nossa vida. A gente não é capaz de olhar para cima, elevar os nossos olhos. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, diz o salmista. Meu socorro não está no vale, meu socorro não está no piso,
elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As bênçãos liberadas estão nos lugares celestiais. É só você levantar um pouquinho o seu olhar. Nós temos também o princípio dos primeiros frutos. Deus é um Deus das primeiras coisas, não é o que nós estamos dizendo? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão medianamente cheios. É isso que está dizendo a palavra? Relativamente cheios. É isso que está dizendo a palavra? Plenamente cheios. E os seus barris vão ficar até a metade. É isso? Transbordarão de vinho. Gente, é fácil de entender. É só você entender o Deus que está te chamando para andar em fidelidade com Ele. É só você reconhecer a dimensão do que esse Deus pode fazer, porque nada é impossível para Ele. A palavra de Deus diz: quando você olha Deus prometendo abençoar, quando Deus promete, não há limitações. Você já se apercebeu? Que quando Deus está falando que vai nos abençoar, é sempre além da racionalidade. Quando Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, a consequência não é que vai abrir uma gaveta de bênção. As janelas dos céus vão se abrir. A palavra de Deus diz que a medida da bênção do Senhor é uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E a gente está desperdiçando isso, nessa falta de fé, nessa incapacidade de entender princípio, nesse desperdício de uma tentativa humana, na racionalidade que diz: olha, não, esse mês estou apertado, então esse mês não vai dar para dizimar. Você está dizendo para Deus assim: Deus, quem controla a minha vida sou eu. Esse mês não deu para ti, vai ter que esperar. O Senhor sossega aí, aguenta a mão aí. Eu estou ralando aqui, estou fazendo meus corre. Hora que der, eu vou cumprir a tua palavra. É isso que a gente está falando. E Deus olha assim: é isso mesmo que Ele está fazendo? É isso mesmo? Ele está certo pensar assim? Tem uma trend aí no Instagram: está certo isso, né? Ele está achando que ele pode, que ele faz, que é dele, que está no controle dele. Agora eu me lembrei, né, que no comando do Senhor, pela autorização do Senhor, até um homem que era considerado justo, até um homem que aos olhos do Senhor era considerado justo, foi tocado em todos os ambientes da sua vida, da sua humanidade. Foi tocado nas suas finanças, foi tocado no seu ambiente familiar e foi tocado na sua saúde. Eu estou falando de Jó. E era considerado justo diante do Senhor. Deus deixou o diabo tocar no que ele tinha de melhor. Ó, esse cara é bom, mas pode tocar nele. E eu e você estamos achando que a gente dá conta do recado. Eu e você ainda achamos
que o controle está na nossa vida. Dízimo sempre vem para a casa de Deus. Não compete a você dividir ou designar o seu dízimo. A palavra de Deus diz: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das colheitas. Malaquias, que nós citamos, diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Eu falei de manhã que eu me lembrei, eu conheci gente que se desconectava do pastor porque, sei lá, teve uma treta lá com o pastor e falou: eu não vou dizimar mais, o meu dízimo eu não dou mais. Mas ele tinha temor, ele fala: não é meu, mas também não vai para a igreja, então eu vou botar na poupança. Está errado. A palavra de Deus diz que o dízimo é na casa do Senhor. O dízimo é para ser entregue, não é segundo a sua vontade. Se você está hoje desigrejado, você não está ligado a nenhum ministério, quero te convidar a orar, buscar discernimento no Senhor e encontrar um lugar para se estabelecer, para servir ao Senhor, para se conectar com a igreja, a noiva de Cristo. Cada um aqui é membro do corpo de Cristo. Um membro não sobrevive fora do corpo. E se você entende a palavra que chega ao nosso coração, do Senhor te chamando à obediência do princípio do dízimo, não cabe a você decidir, é na casa do Senhor. Não cabe você nem decidir o que vai ser feito, isso não é responsabilidade sua. E vou dizer mais para você: a responsabilidade é maior de quem recebe do que de quem entrega, porque a sua responsabilidade em fidelidade ao Senhor é entregar. Quem recebe e administra tem responsabilidade maior, porque vai prestar conta ao Senhor. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, responsabilidade também tem essa dimensão. Mas é preciso ter fé para dar o primeiro. E é preciso ter fé para crer que 90% será abençoado. E 90% abençoado vale mais do que 100 fora da bênção. Quando você obedece, você está colocando todo o restante, que também não te pertence, debaixo da bênção do princípio da obediência. Os 10% você entregou e confia que os 90% na bênção do Senhor serão mais do que suficientes para cumprir toda a agenda de responsabilidades que você tem. Nós servimos a um Deus que, na operacionalidade do seu filho, pega alguns pãezinhos, uns poucos peixinhos, por 2 vezes que a Bíblia registra, e uma delas alimentou só de homens 4.000 homens, considerando mulheres e crianças, a estimativa de quase 20.000 pessoas, com a fidelidade de um jovenzinho. 4 pães e 2 peixinhos, é isso, né? 5 pães e 2 peixinhos. Não dá nem para mim e para o Nazir, vou nem falar para o Renan. 20.000 pessoas. E aí a gente acha que não, esse mês não dá para dizimar, porque se eu dizimar vai desinteirar. Vai desinteirar o que, jovem? Infiel, cabeça dura.
Vai desinteirar o quê? Já está desinteirado. Já está desinteirado porque tua vida está desorganizada. Já está desinteirado porque você está fora da cobertura. Está desinteirado porque você desinteirou a sua vida. Está desinteirado, está apertado, porque você decidiu. Você em algum momento decidiu: eu vou ter o controle, vai ser do meu jeito. E Deus está falando: para com isso. Entra em alinhamento e experimenta. Provai e vede que o Senhor é o que, igreja? Bom. Provai e vede que o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. A gente desperdiça, hein? A gente desperdiça. A própria Bíblia diz: errais porque não conheceis as Escrituras. Que coisa! Deus não pode ser o segundo. Sabe por que Deus não pode ser o segundo? Porque não depende do que você faça. Você pode nem colocar Deus na sua vida. Você pode até querer tirar Deus da sua vida. Você pode dizer: Deus, eu não quero nada contigo. Deus, eu não vou te dar 10, não vou te dar nada. Eu vou viver a minha vida. Deus continua sendo Deus. Deus continua assentado num alto e sublime trono. E Ele governa, e Ele comanda todas as coisas. O universo inteiro está debaixo da autoridade de Deus. No universo inteiro, Ele é o primeiro de todas as coisas. Agora deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aprendendo que primeiro é para o Senhor. Até aqui você entendeu? Estamos juntos? Mas eu e você, todos, a humanidade em toda, nasceu debaixo de uma condenação. Todos, indistintamente, nascemos devedores. Olha que sentença! Você já nasce com uma dívida. Que sina! Todos nós nascemos devedores, com uma dívida mortal, uma dívida cuja consequência é mortal. O não pagamento dessa dívida, não enseja o nome no Serasa, não enseja busca e apreensão, o não pagamento dessa dívida enseja em condenação de morte. Eu estou falando da dívida do pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram, ninguém fica de fora, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23, o salário, ou a consequência do pecado é o quê? A morte. Então, para pagamento dessa dívida, que segundo a própria palavra, não há possibilidade do homem resgatar a sua própria vida, que dará o homem em resgate da sua alma, diz a palavra de Deus. Então, para essa dívida, o multimilionário, o cara mais rico do mundo, o dinheiro dele é insuficiente para comprar a sua salvação. Então, para resgate, para pagamento dessa dívida impagável, dentro das nossas possibilidades, Deus, por graça e misericórdia, pelo ato voluntário de Cristo Jesus, decide oferecer o seu único filho, o que ele tem de melhor, para pagamento dessa dívida. Nós vimos a representação aqui da crucificação. O preço foi esse. Deus não ficou negociando. Para baratear o preço. E olha, em Cristo Jesus, nós fomos eleitos para a salvação, escolhidos para a salvação, antes
da fundação do mundo. Deixa eu te explicar o que é isso, porque senão você vai pensar, entendendo o processo de criação e queda, que Deus, ao ver que o homem pecou, e pela consequência do pecado, a morte chegou, Deus começou a reagir àquela atitude do homem. Não, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós fomos eleitos para a salvação antes da fundação do mundo. Deus já sabia. E Deus poderia falar: bom, o homem vai pecar, então não vou nem criar o homem. Não. Por isso que você está aqui. Por isso que Deus não fala: quer saber? Deixa eu começar de novo. Esses dois aqui não deu certo, Adão e Eva não deu certo, deixa eu acabar com eles, eu faço outros dois, vou começar de novo. Não. Deus já sabia. E não só Deus já sabia, Cristo Jesus já sabia que você nasceria condenado pelos seus pecados. E naquele momento da decisão da criação de todas as coisas, Jesus Cristo falou: olha, com relação ao pecado, para a redenção do homem, eu me entrego a Ele. Como Cordeiro perfeito, eu serei sacrificado. Se você consegue entender a dimensão do quanto a sua vida custou, e quanto Deus foi fiel na sua promessa de nos redimir dos nossos pecados, eu quero te convidar a refletir se verdadeiramente nós estamos correspondendo na atitude de fidelidade. Você não está pagando a sua salvação quando você dizima, tá bom? Quando você dizima, passa os envelopes aí, você coloca o seu dízimo. Quando você é um ofertante voluntarioso, você não está acrescentando nada à sua salvação. Isso só traduz uma coisa: Senhor, eu reconheço tua glória e majestade, eu reconheço a dimensão do preço que foi pago por minha vida, reconheço o princípio da tua palavra, que me oferece a possibilidade de andar em obediência e experimentar o que o Senhor tem de bênçãos reservadas para mim, mesmo que essas bênçãos, no âmbito dessa vida, não sejam bênçãos materiais, porque não se iluda, vida abençoada não necessariamente se traduz, na verdade, na maioria das vezes não se traduz numa vida sem problemas, numa vida que não tenha perrengues, numa vida que não há oposições. Mas você sabe o que é uma vida abençoada? Deixa eu dar duas referências para você. Um barquinho no Mar da Galileia, à noite. Os discípulos de Jesus naquele barco, e alguns daqueles discípulos eram homens que conheciam o Mar da Galileia, e de repente uma grande tempestade se levanta, forte, terrível, batia naquele barco de uma forma muito forte, a ponto deles pensarem: vamos morrer. Mas sabe quem estava naquele barquinho? Cristo Jesus. E o que ele fazia nesse momento? Ele dormia. Por quê? Porque não são as circunstâncias que traduzem, não é o exterior que está acontecendo lá fora que traduzem a minha paz, que determinam a minha paz. Aqueles homens não entenderam e foram acordar Jesus: Jesus, nós vamos morrer, o senhor não se importa? Ah, vocês têm uma fé muito pequena. E manda o vento se acalmar e as ondas cessarem. E numa parábola que Jesus fala do homem que edifica a sua vida, a sua casa, quer dizer a sua vida. Um edificou na areia, o outro edificou sobre fundamentos sólidos, sobre Cristo, sobre a sua palavra. Nas duas casas,
vieram ventos fortes, inundação e tempestade. Qual é a diferença? Aquela que estava fundamentado em alicerces consistentes, fortes, fundamentados em princípios da palavra, que estavam fundamentados em Cristo, ela resistiu, mas a tempestade chegou para as duas. Então, vida abençoada não necessariamente é uma vida sem tempestades, ventos fortes, dificuldades, lutas e batalhas. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Entenda que o que o Senhor está nos chamando é para um tempo de alinhamento. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Quem é que está ensinando às novas gerações os princípios da palavra? Você que é pai, mãe, avô, quem está ensinando às novas gerações? O que eles têm visto na sua vida? O que as novas gerações têm visto do seu comportamento que indicam para eles: opa, vale a pena servir esse Deus? Eu vejo na minha família, meu pai, minha mãe, andando em fidelidade exemplar diante do Senhor. Eu vejo meu pai lutando, trabalhando, se esforçando, mas vejo ele sendo obediente, vivendo fielmente em alinhamento e obediência ao Senhor. O Senhor está dizendo: olha, ensinem. O que vocês estão aprendendo, vocês devem ensinar. Para nós concluirmos, não é sobre dar dinheiro para Deus. Não pense tão pequeno assim: o pastor está falando sobre dar dinheiro. Não. Deus não tem conta bancária, viu? Deus não tem CNPJ. Você não faz pix para Deus. Você nem negocia com Deus. Isso é muito pouco. Pensar assim é pensar muito pouco. É sobre dar o primeiro e melhor da sua vida para Ele. O seu dízimo, a sua oferta generosa, é só consequência. É só consequência. Deus ama a quem dá com alegria. Então, se você ouviu essa mensagem e se sente constrangido, isso mexeu com você, você está incomodado, e aí por constrangimento, tá bom, vou dizimar. Não, faz isso não. Deus não está querendo teu dinheiro, não. Deus não está querendo. Teu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro que o Senhor nos abençoa no nosso salário, das nossas rendas, reformular, porque não é nosso, é do Senhor. Aquilo que chega às nossas mãos e que nossa infidelidade consagramos a Ele, é a possibilidade que Ele nos oferece para sermos agentes de expansão do reino. Ele só te dá uma possibilidade de você participar daquilo que Ele está fazendo. Então não tem a ver com o seu constrangimento, tem a ver com o seu coração, tem a ver com o seu entendimento de que, na verdade, o que o Senhor quer é ser o primeiro na sua vida. O que o Senhor chama a todos nós é que nós ofereçamos para Ele não sobras, não restos dos nossos dias, dos nossos momentos. O
que o Senhor está falando à igreja: olha, entreguem para mim o melhor de vocês. O que você tem de melhor na sua vida? O que você tem, que você elegeu como aquilo que é prioridade, que é primeiro na sua vida? Aquilo que você olha, isso aqui é muito satisfatório, isso aqui é o mais importante que eu tenho na minha vida. E sabe de uma coisa? Você pode estar pensando: pode ser que seja a minha família, porque eu amo a minha família. Pode ser que seja a minha esposa, porque eu amo. Pode ser que sejam meus filhos. Pode ser que ele esteja falando dos meus bens, das minhas propriedades. Sabe que, na verdade, por instinto de sobrevivência, o que nós mais damos valor, aquilo que o homem mais, por instinto de autopreservação, ele dá o maior valor, é a sua própria vida. Então, na verdade, em ambientes normais, nós até revelamos que dedicamos esforços, amor, consideração para outros ambientes, destinamos o nosso amor, a importância para outros ambientes, mas na verdade, por instinto de autopreservação, o homem olha para si mesmo, para a sua subsistência e para a sua sobrevivência. Pesquisa, ou talvez você já tenha lido, em ambientes de guerra, da fome extremada, da necessidade absurda, a palavra de Deus registra isso. Samaria foi cercada por exércitos poderosos, e o cerco era um cerco inexpugnável. Sabe o que aconteceu dentro de Samaria? As mães estavam comendo a placenta dos filhos, e daqui a pouco estavam comendo os próprios filhos. Isso é um instinto de sobrevivência. Então, só para você entender que o que Deus está pedindo não é os 10% das suas finanças. Isso é consequência do pedido maior, do convite maior que o Senhor faz. Eu quero a sua vida, eu quero o seu coração, porque se você entregar o seu coração e colocar o seu coração nas minhas mãos, tudo aquilo que você identifica como valoroso, como importante, vai acompanhar o teu coração, porque a Bíblia diz que aonde está o tesouro, está o coração. Então, aonde está o coração, os tesouros vão acompanhar. E a Bíblia também diz: não ajuntai tesouros na terra. A gente tem um olhar muito terreno, a gente olha numa perspectiva de que há um prazer determinante, há um prazer eterno nas coisas terrenas. Não são, é transitório. Aqui a traça, a ferrugem, o ladrão destrói. Então vamos para a palavra: ajuntai tesouros nos céus. Coloca os seus tesouros no lugar onde já tem tesouros, no lugar onde as bênçãos celestiais incomparáveis já foram liberadas sobre sua vida. Aí, com certeza absoluta, eu e você vamos experimentar uma vida de bênção, uma vida abençoada. Amém? Fiquem em pé, fiquem em pé. Eu quero fazer um apelo, um rápido apelo, um apelo muito objetivo, porque nós estamos falando de princípios, e todo princípio requer alinhamento, obediência e posicionamento. E nós lemos no começo que em Cristo Jesus toda sorte de bênção, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tem tudo a ver com Cristo Jesus. E se você que está aqui comigo essa noite, nunca, em nenhum momento da sua vida,
tomou a maior e mais importante decisão da sua vida, que é entregar o seu coração a Cristo Jesus, numa atitude consciente e determinante: olha, eu não vou controlar mais a minha vida, tudo que eu faço, eu não consigo chegar no ambiente de consciência de uma vida abençoada. Eu tenho prosperado, mas eu estou entendendo que uma vida abençoada não tem a ver com dinheiro, tem a ver com cobertura do Senhor, com alinhamento com os céus. Então você que está aqui comigo essa noite, que nunca tomou essa decisão, mas entendeu que há um chamado, que Cristo Jesus morreu numa cruz para te salvar dos teus pecados, que Cristo Jesus morreu numa cruz para pagar essa dívida de pecado que você nasceu, que todos nasceram com ela, e que se você não aceitar Cristo Jesus, você vai morrer com a sua dívida. Você vai morrer, porque nada que você possa fazer vai pagar essa dívida, só o sangue de Jesus. Então, se há alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador, aonde você está, os demais estejam em oração. Agora é um momento que ninguém precisa ver ninguém. Baixe sua cabeça, esteja orando. Há alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, só levante a sua mão, aonde você está. Se há alguém que deseja conscientemente entregar a sua vida a Jesus, nunca fez isso na vida, nunca tomou essa decisão, mas entendeu esse chamado para a salvação, aonde você está, nós só queremos orar por você. Tenha fé, tenha convicção de que o que Deus tem para você é muito melhor do que você possa jamais imaginar. Há alguém que conscientemente determina nessa noite entregar a sua vida a Jesus? Se não há, eu quero transicionar para um outro apelo. Você que está aqui comigo e quer entrar debaixo de alinhamento de princípio, que quer entrar em obediência, porque você também deseja que a sua vida esteja num caminhar seguro para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E o que Deus está liberando para a sua vida são bênçãos espirituais que vão promover coisas novas na sua vida. As bênçãos espirituais, as bênçãos nas regiões celestiais, chegando na sua vida, podem trazer resultados em áreas que você sequer consegue dimensionar. Pode ser na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Eu quero te convidar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que sente no coração, olha, eu preciso de algo, eu preciso de um toque diferente, eu preciso de algo do Senhor que venha sobre minha vida para trazer algo diferente, para que venha promover mudanças, para que venha promover alinhamentos. É rapidamente, eu não vou insistir. Se há alguém, eu quero te convidar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Para tudo na vida você precisa ter fé, viu? Para obedecer você precisa ter fé. Para receber algo do Senhor você precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, isso é para mim, Senhor, eu necessito. Então, aproveita a oportunidade, nós já estamos encerrando. Quem sabe o que o Senhor tem para tocar na sua vida e derramar na sua vida seja algo que você está buscando de uma forma tão forte, se esforçando, mas basta uma atitude de fé para que chegue na sua vida aquilo que o Senhor preparou nessa noite para te entregar. O altar está aqui, os intercessores estão aqui. É só você determinar: eu quero isso para a minha vida.
Deus está te chamando é para você entregar a sua vida, viu? Deus está falando, entrega a tua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para de lutar, viu? Para de resistir, para de insistir. Você está se desgastando demais na vida, tentando se equilibrar, quando Deus está falando, deixa comigo, traz para mim, coloca nas minhas mãos, me coloca como prioridade na sua vida, me coloca como primeiro na sua vida. Entra em obediência e alinhamento, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. As bênçãos que o Senhor oferece e promete na sua palavra sempre são exponencialmente maiores do que as nossas pequenas expectativas humanas. Você pode estar pensando aí nas contas que você tem para pagar amanhã, você pode estar pensando que você está com a conta estourada no banco, e você ouviu um monte de vezes a gente falando aqui que Deus está te chamando para consagrar a Ele 10% da sua renda, e a sua racionalidade está dizendo, essa conta não fecha, essa conversa não é para mim não. Essa conversa é para todos que desejam entrar em alinhamento. Essa palavra, na verdade, é para todos que entendem quem Deus é e querem experimentar daquilo que Ele pode fazer. Não há limites, não há impossibilidades para aquilo que Deus está propondo a fazer na sua vida. Talvez você tenha elegido, ou seja aquilo que mais lhe incomoda, a sua área financeira. Se Deus resgatar a minha vida financeira, se Deus alinhar, se eu conseguir mais renda, se eu conseguir pagar minhas contas, se eu conseguir vender mais, se eu conseguir um pouco de alívio financeiro. Você está pensando tão pequeno, você está pensando tão baixo, tão rasteiro, porque finanças são importantes. Viver uma vida tranquila financeiramente é uma bênção, e eu desejo que você tenha essa bênção na sua vida. Mas muito mais do que alinhar a sua vida financeira, Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode trazer o seu filho que está se perdendo de volta, Deus pode restaurar a sua saúde física, Deus pode promover coisas em áreas que você não está pensando que Ele vai fazer, mas Ele te conhece. Ninguém te conhece como Deus, e o agir de Deus é perfeito, é completo e é sublime. Eu libero sobre sua vida uma palavra de que chegará, a partir do seu alinhamento e da sua obediência, a partir do seu posicionamento, a concretização de transformações, e que você poderá olhar para si mesmo e dizer: eu vivo uma vida abençoada. Assim eu oro, glorificando, exaltando o nome de Jesus, liberando sobre a igreja uma palavra de alinhamento, cura, libertação. Tem alguém que está precisando de cura? Sentindo o Espírito agora de orar por cura. Tem alguém precisando de cura física? Um milagre na área da saúde? Por favor, venha aqui à frente, rapidinho. Pode ser por você, pode ser por alguém da sua família. O momento agora é de cura. Sentindo o Espírito de orarmos por cura. Porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, não é um Deus de dinheiro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele, todo o ouro é dele, toda a prata é dele. Mas Ele é um Deus que pode tocar na saúde, tocar no seu físico,
e trazer alívio, trazer cura. A mesma fé que você precisa para dizimar 10% é a mesma fé que você precisa para acreditar: Deus pode curar a minha vida, Deus pode curar a minha saúde, Deus pode curar o meu corpo, Deus pode me aliviar, pode trazer saúde nesse momento para mim ou para alguém que é tão importante para mim. É o mesmo Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, somente pelo poder do nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de cura, Pai, para aqueles que estão aqui, que vieram a este momento, declarando com fé que creem no poder do nome de Jesus para curar, salvar e libertar. Senhor, em nome de Jesus, sejam alcançados pela cura. Senhor, toda dor física, todo desconforto, Senhor, todo diagnóstico que veio à vida destas pessoas, que trouxeram intranquilidade, que trouxeram, ó Deus, esses momentos tão difíceis, todo diagnóstico, Pai, que chegou com uma palavra que promoveu um desânimo, uma incerteza, Pai, em nome de Jesus, seja afastado todo espírito de morte. Senhor, caia por terra toda palavra, toda sentença de morte, e pelo poder do nome de Jesus, vai curando, vai liberando cura na igreja, para a glória do teu nome, para louvor da tua glória. Senhor, não tem a ver conosco, tem a ver com o nome de Jesus, que é poderoso para curar, e é no poder desse nome que nós clamamos, é no poder desse nome que nós, ó Deus, te suplicamos. Vem, Senhor, toca a igreja, Pai, aqueles que nem aqui estão, mas nós também sobre eles liberamos, Senhor, a mesma bênção. Sobre eles, Senhor, liberamos a mesma unção. Sejam eles alcançados, Senhor, e curados. Mesmo as curas das emoções, as feridas da alma, o amor de Jesus pode tocar e transformar. Papai, muito obrigado. Muito obrigado, porque pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia somos alcançados. Nós não merecemos, nós reconhecemos que nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor vem ao nosso favor e nos alcança com o teu amor tão leal. Assim oramos, Senhor, exaltando, glorificando o teu santo e maravilhoso nome. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Queridos, terça-feira começamos a nossa série de mensagens. Nossa célula gostaria de convidar o pastor Nelson para impetrar a bênção apostólica, e assim estaremos despedidos nessa noite. Então oremos ao Senhor. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do infinito Deus e a doce comunhão do bendito Espírito Santo conosco estejam e conosco permaneçam, agora e para todos sempre. Amém.